O Idemar, conta pra gente como foi sua história, o seu começo, a história que você teve no Goiás, que até hoje os torcedores lembram com muito carinho. Como que foi essa história do Idemar vestindo a camisa do Goiás? Eu comecei a minha história no Goiás em 1997, fazendo uma peneirada através do Márcio Fleury e do Wilson Rezende, né, que era, na ocasião, o treinador das divisões de básica do Goiás. Acabei sendo aprovado numa quinta-feira no Goiás e na sexta-feira eles me inscreveram para jogar a final do Campeonato do Dente de Leite. E eu acabei jogando, fazendo o gol do título do Goiás. E de lá para cá foi realmente uma trajetória muito boa. 8 anos nas categorias de base do Goiás e 4 anos como profissional. Então uma vida assim, uma identificação muito grande com esse clube, né? Um clube que me deu a oportunidade de sonhar, de um sonho de garoto, de chegar um dia, vestir a camisa de um time profissional. E o Goiás Esporte Clube me proporcionou, acho que as pessoas que naquele início de campeonato me deram realmente essa condição, né? Eu passei nas mãos de pessoas de muita capacidade dentro do próprio Goiás, ex-atletas, né, que jogaram no Goiás e que comandaram esse período meu no Goiás, que foi o Joel Marcelino, o finado Gonçalino, o Triel, lateral direito do Goiás, né, um jogador que fez história também no Goiás. E essa parte da diretoria, né, que a gente não pode esquecer, Luiz Machado, que foi muito fundamental para a gente. Então, assim, são pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Porque essas pessoas me adotaram no Goiás, porque eu fui para o Goiás. Eu era um garoto que meu pai tinha falecido em 1977. E eu vejo assim que essas pessoas me adotaram como filho e me ajudaram até na minha educação, na minha formação como cidadão, né, como pessoa. Isso aí foi fundamental para mim. E dentro dessas possibilidades, em 1983 eu comecei a fazer parte do elenco profissional do Goiás com o Paulo Gonçalves, né? Eu fiquei treinando quase um ano com o Paulo Gonçalves, aos 17 anos, 16 para 17 anos. Eu já fazia parte do elenco do profissional do Goiás. E acabei tendo uma contusão que me deixou afastado por 2 anos. Eu só fui retornar ao futebol depois de uma cirurgia, que foi feita realmente uma cirurgia pelo Dr. Magno Machado, né? Deus me colocou realmente essa pessoa abençoada, uma pessoa que tem uma grande identificação com o Goiás. Fui médico do Goiás por muitos anos, até no meu período de atleta profissional. E voltei às atividades em 1985 e me efetivando assim como um atleta, chegar a jogar no Goiás em 1986, com a chegada do Carlos Alberto Silva, que me deu a oportunidade de jogar, de vestir a camisa, de realizar o meu sonho de jogar num grande clube como é o Goiás e chegar às conquistas de campeão de 1986, o bicampeonato de 1987 e a conquista de 89, né, de 1989. Foram 4 anos como profissional do Goiás, praticamente 4 anos. Consegui 3 títulos no Goiás e um vice-campeonato da Copa do Brasil de 1989. Nós jogamos a semifinal contra o Sport Recife. Em Recife perdemos para o Sport. Aos 43 minutos do segundo tempo, né? Perdemos uma oportunidade de fazer a final da Copa do Brasil de 89 contra o Grêmio de Porto Alegre.
O Idemar, por que você se destacou tanto com a camisa esmeraldina, entrou para a história do clube, foi homenageado recentemente? Quais eram suas principais qualidades, suas virtudes, suas características ali como jogador? Por que você acha que você se destacou tanto quando você jogou com a camisa do Goiás? Eu acho pela dedicação, pela simplicidade também, que eu sempre tratei meus companheiros, né? O Goiás também, na minha época, tinha um timaço. O Goiás era um timaço, porque se você for analisar, eu comecei a treinar no Goiás. O Goiás tinha um meio campo com Carlos Alberto, Luvanor, o Washington e Ney. Então era um meio campo fantástico o Goiás tinha. E no time reserva, considerado reserva, o meio campo do Goiás era eu, Fagundes, Périx e Carlos Magno. Então, tipo assim, era um ciclo que você via esses jogadores jogar e você aprendia, né? O Goiás formava realmente uma escola. O Goiás sempre foi um clube formador. E esse meio-campo, dessa passagem minha do Goiás, foi um meio-campo que fez uma história no Goiás. Na ocasião, esse meio-campo era apontado como o melhor meio-campo do futebol brasileiro. E os outros clubes tinham realmente jogadores fantásticos. Então eu vivenciei um momento dentro do próprio Goiás, que o Goiás tinha atletas fantásticos, né? Atletas de alto nível. E também, talvez por isso também, pelo grande rendimento, por eu realmente pagar também um preço alto para chegar a me destacar, de ter um sonho de jogar num grande clube de futebol brasileiro, de um dia chegar à seleção brasileira. Então, o que aconteceu foi isso, que eu perdi a minha juventude com o futebol, mas ao mesmo tempo valeu a pena, porque eu sempre falo para as pessoas que jogador de futebol tem muitos, mas atleta profissional tem poucos, né? E eu fui realmente atleta profissional. Eu sempre me dediquei muito no Goiás, sempre valorizei essa camisa, o torcedor do Goiás, sempre respeitei muito esse torcedor. E esse torcedor tem uma admiração muito grande pela minha pessoa, e eu da mesma forma, né? Eu acho que é um amor muito grande, uma identificação grande minha com o Goiás Esporte Clube. Você acredita que o bom futebol que você apresentou no Goiás ao longo do período que você ficou lá foi o principal fator para você ter sido chamado para defender também a seleção brasileira? Com certeza, né? Porque eu vinha de um grande campeonato estadual em 86, de sendo um grande jogador no campeonato estadual, e no Campeonato Brasileiro eu fui 2 anos seguidos um dos melhores jogadores do Brasil da posição, através desse grande futebol no Goiás. Então despertaram o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro na ocasião, do futebol europeu, né? Eu tive proposta para jogar no futebol europeu e de chegar à seleção brasileira, né? Com o Carlos Alberto Silva, que tinha sido meu treinador em 1986, e ele assumiu a seleção brasileira e acabou me dando uma oportunidade que na época, na ocasião, era muito difícil, porque só se convocava jogador do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Outras regiões dificilmente não aconteceria, não era fácil. E eu consegui, dentro do Goiás, ter essa condição de ser lembrado para disputar, para jogar na seleção brasileira e ser o primeiro goiano, né? Um orgulho que eu tenho muito grande de ser o primeiro goiano jogando no Goiás Esporte Clube a chegar a vestir uma camisa da seleção brasileira. Então, eu acho que para mim, pessoalmente,
foi uma coisa assim, muito positiva. E para o nosso estado, né? Para o nosso estado, isso aí foi muito bom para o nosso estado, de ter um atleta goiano daqui que jogava no Goiás Esporte Clube, de chegar a vestir uma camisa de uma seleção brasileira.